Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Na história da medicina, há vários médicos que, além da literatura técnica, além da informação técnica, além do saber técnico, também pensaram a medicina como é o exercício da medicina, como é ser médico. Há um grande pensador médico do final do século XIX, grande clínico americano chamado William Osler, que ele escreveu muito sobre, podemos dizer assim, a filosofia de ser médico. Algo que Hipócrates fez lá atrás, no V século a.C. Além de informações técnicas, também como a cabeça do médico funciona, como é ser médico no mundo. O William Osler tem uma frase famosa dele, um aforismo dele, que ele diz que a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. É muito difícil as pessoas entenderem o que é pensamento estatístico, pensar em termos de probabilidade. É muito mais fácil entender casuisticamente, ou seja, caso a caso. Por isso que percentagem é um número enganoso, porque a mera percentagem não informa nada, a não ser que nós saibamos em cima de que base ela acontece. Então, 30% não é um número, não significa nada, a não ser que saibamos que é 30% de 10 ou 30% de 1000. Portanto, aumentos de variações de estatísticas, de probabilidade, só tem significado quando analisamos o contexto completo onde a informação de onde a informação foi tirada. E por que isso eu estou trazendo aqui? Porque, regra geral, as pessoas esperam na medicina certeza. Certeza tal como um engenheiro calculista tem certeza no cálculo que ele faz para fazer uma grande obra, de fazer uma grande estrutura. Medicina tem aproximações de certeza. O pensamento médico é sempre probabilístico, ou seja, a probabilidade maior para que a coisa aconteça. É difícil para um paciente, principalmente o paciente ansioso, ao fazer a pergunta a seu médico, de qualquer natureza, de qualquer especialidade, ele sempre espera uma resposta de 100%. É ou não é? Eu escutei há pouco tempo de uma paciente que passou a ter sintomatologia parkinsoniana e ela própria percebeu isso, ela supôs que tinha doença de Parkinson, foi ao neurologista, o neurologista fez a avaliação clínica neurológica dele, solicitou alguns exames e depois os exames não revelaram nada a mais e o diagnóstico era clínico. Isso para ela foi confuso. Inclusive a frase dela foi assim: eu sou do tempo em que o médico dava certeza a gente, fazia o exame para dar certeza. Porque, como na doença de Parkinson, o diagnóstico é essencialmente clínico e os exames que se pedem para afastar outras causas que possam levar ao parkinsonismo. Mas isso acontece em psiquiatria também. O paciente espera uma certeza do diagnóstico quando o diagnóstico é clínico. Não existe ainda nesse estágio da psiquiatria, talvez aconteça algum dia, em que o exame complementar nos dê uma informação precisa. Quando acontece, é raro em psiquiatria. Então, eu diria que a esmagadora maioria dos diagnósticos psiquiátricos são diagnósticos clínicos. E sempre o paciente pergunta ao final: e não vai pedir nenhum exame? Quando se pede exame nessa área de psiquiatria, se pede para excluir outras, tal como a história do Parkinson em neurologia. Parkinson é uma doença degenerativa mas há outras situações clínicas, inclusive medicamentosas, que podem dar sintomatologia parecida à do Parkinson.
Então, os exames são feitos para exclusão, mas o paciente pensa em exame para certeza. Quando nós prescrevemos uma medicação, o mais próximo possível que nós prescrevemos é para a média das pessoas. Ou seja, a posologia, a maneira de tomar aquela prescrição inicial, ela é determinada para a média das pessoas. Mas as pessoas não são iguais entre si. Por isso que o exercício de tateamento, ou como se diz tecnicamente, de titulação de dose, é sempre um exercício artístico, ou seja, é passo a passo, é relação custo-benefício. A melhora é proporcional ao preço pago, não preço financeiro, não preço em espécie, mas preço em termos de efeitos colaterais, até onde nós podemos ir para obter uma melhora e que o custo para o paciente seja suportável, pagável. Inclusive o custo financeiro, mas agora nesse momento eu estou me referindo ao custo de efeitos adversos. Então, quando o William Osler diz que a medicina é a ciência da incerteza, é porque os atributos médicos, ou as ciências que fundamentam a medicina são ciências. A farmacologia é uma ciência. Mas a farmacologia prática, ou seja, no caso da psiquiatria, a psicofarmacologia, ela ainda é um estágio em que é algo de usar-se e avaliar-se como o paciente se comporta. Já existem alguns exames que permitem uma aproximação um pouco maior, mas existe uma expressão matemática da geometria que fala de curva assintótica. É aquela curva que se aproxima da reta, mas jamais toca a reta. De uma certa forma, a medicina é assintótica. Ela se aproxima de uma certeza, mas jamais tem certeza. Por quê? Porque os organismos reagem de formas diferentes. Os organismos são reativos, eles têm autonomia para a reação. Então, para um paciente que chega com uma dúvida, o que ele espera do médico é que ele dê certeza, é sim ou não. Mas muitas e muitas vezes, eu diria que a grande maioria das vezes, o médico responde provavelmente sim, vamos ver, não encontrei nada, até agora sim. É difícil o médico dizer precisamente ao paciente, você não tem nada. É difícil o médico, a não ser em filme, dar-se certeza de um diagnóstico, tipo, você vai morrer em 3 dias. Você pode supor, mas não pode precisar. Então, quando eu trago isso, a questão de que a medicina, não é que a medicina seja tentativa e erro. Ela tem um instrumental científico grande, cada vez maior. Mas o exercício no encontro da pessoa não é tão A mais B é igual a B. O diagnóstico pode ser preciso, a medicação indicada consensualmente é aquela, mas o encontro dessas duas coisas é sempre individual. E é esse encontro que faz com que o exercício da medicina seja um exercício algo mais para artístico do que para científico. O arcabouço, ou a estrutura dela é científica, mas no contato com o paciente é preciso algo mais do que apenas o conhecimento científico, que é o que fundamenta e dá precisão máxima possível à medicina como um todo, e psiquiatria, obviamente, mas máxima possível. Quando nós prescrevemos uma medicação em psiquiatria, nós prescrevemos por quê? Porque já existe um consenso de que aquela medicação tem eficácia para a maioria das pessoas, naquela dosagem, que os efeitos colaterais já são razoavelmente conhecidos, mas o paciente, ao entrar em contato com a medicação, ao fazer isso, existe uma combinação que é única. Naquele momento, o exercício da medicina, e no caso específico da psiquiatria, permite que nós façamos essa moldagem que tem que ser mais artesanal. Então existe algo que é científico, mas existe algo que é artesanal, que é o toque final de precisão para ajustar aquilo que é necessário, aquilo que é suportável. Aquele que suporta. O necessário ao suportável. Voltando a essa paciente da doença de Parkinson,
ela já tem esse diagnóstico há algum tempo, mas fundamentalmente ela ainda não aceitou a ideia da doença porque ela duvida do diagnóstico inicial. Ou não é que duvide completamente, mas ela ainda não tem completa certeza, já que não houve um exame que desse para ela esse preto no branco. Psiquiatria é exatamente isso. Nós não temos poucas coisas em psiquiatria em que o diagnóstico seja preto no branco. Por isso que o exercício da confiança na psiquiatria é a confiança na relação que se estabelece. Essa relação que se estabelece entre o médico e o paciente, que tem muito de artesanal, no sentido de ser diferenciada para cada pessoa, para cada momento da vida. Então, para essa paciente, entrar em contato com as informações se torna importante para ela poder aceitar uma doença que é de longo tratamento por toda a vida, já que é uma doença de natureza crônica. Ou seja, crônico em medicina significa aquilo que nós não temos previsão de cura. A partir do momento que se instaura, ela persiste até o fim da vida. Então, voltar à frase de William Owsley, que a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Ou, dito resumidamente, como dizia um antigo professor da Faculdade de Medicina da Bahia, na medicina, nem nunca, nem sempre. Nem é possível o médico dizer isso nunca acontece, porque pode acontecer, como não é possível o médico dizer isso sempre será assim, porque pode não acontecer. Então, essa persistência dessa corda bamba, do ajuste fino, da sintonia fina entre aquilo que é determinado cientificamente e a resposta do organismo do indivíduo para o qual nós estamos aplicando a medicação, esse ajuste fino, esse exercício artesanal que eu me refiro, é que diferencia o atendimento clínico em medicina como um todo e psiquiatria, que é a área de minha atuação. Espero que haja sido útil.